Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre como investir em imóveis. Então, se é do seu interesse esse tipo de investimento, fica comigo aqui que nós vamos discutir vários assuntos sobre o tema. Fala pessoal, aqui é o Everton Maciel com vocês. Se você não é inscrito no meu canal, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também fazer os comentários aí nos nossos vídeos. O vídeo de hoje eu escolhi conversar com vocês um pouco sobre investimentos em imóveis, que é um tipo de investimento aí bastante procurado e bastante desejado por grande parte dos investidores aqui do nosso país e por que não do mundo, né? Afinal, o imóvel é um tipo de investimento que te protege aí contra a inflação, contra a perda de dinheiro, serve também como reserva, né? Reserva de valores, porque é um bem mais tangível, né? Mas existe também vários tipos de investimentos em imóveis e eu quero conversar com você um pouco sobre esses tipos de investimento e como fazer para se dar bem nessa área. Bom, gente, o primeiro ponto que a gente tem que salientar aqui: os imóveis, eles são um bem tangível, né? É um bem que você pode utilizar aí para gerar uma renda passiva ou simplesmente para investir dinheiro para que esse dinheiro seu se valorize ao longo do tempo, porque o imóvel também tem essa característica de ao longo do tempo ele se valorizar. Você aí não vai sofrer com uma desvalorização do seu dinheiro, porque todos os imóveis eles também são corrigidos ao longo do tempo. Tanto o imóvel que você utiliza aí para gerar uma renda passiva, ou seja, uma renda mensal através de aluguéis, como o imóvel que você compra, ou quer seja um terreno para você vender mais na frente, daqui a uns anos, né? Então você sempre vai ter essa correção. Então ele vai proteger o seu patrimônio contra essa desvalorização natural do dinheiro, que nós conhecemos muito bem pelo nome de inflação. Agora, uma das coisas mais importantes para te lembrar sobre investimentos em imóveis é que investimentos em imóveis exige um certo grau de conhecimento maior, um certo grau de aprofundamento maior. Até porque ele vai exigir valores um pouco mais significativos da sua parte para fazer esses tipos de investimento, pelo menos nos imóveis realmente tangíveis, né? Aquele que você apalpa um lote, uma casa de aluguel ou uma casa para revender, exige um pouco mais de valor, né, da sua parte para que você possa fazer este investimento. Então, é preciso que você tenha bastante cuidado e conhecimento nessa área. Mesmo assim, se você não tiver muito conhecimento nessa área, ainda dá para investir em imóveis sim, procurando aí um profissional da área para que possa te ajudar neste princípio, tá? Eu sempre me lembro muito do livro do Pai Rico e Pai Pobre, onde um dos principais investimentos dele sempre foi em imóveis. Então, assim, como eu tenho uma grande referência nesse autor, eu sempre acreditei que imóveis é sim uma boa para você poder investir. Então eu vou dar várias dicas para você também durante esse vídeo sobre alguns pontos principais na escolha de um imóvel. Lembrando, eu não sou totalmente especialista em compras de imóveis, mas já comprei alguns imóveis e sei que existem alguns pontos cruciais para que você possa comprar um belo de imóvel e possa no futuro vender ele de forma mais fácil ou alugar também de forma mais fácil. Antes da gente entrar no mérito propriamente dito do imóvel, eu quero que você também se atente a um determinado assunto que é de fundamental importância: o seu perfil de investidor. Toda vez que você vai fazer um investimento em qualquer área de investimento, e nós estamos falando hoje sobre imóveis, você precisa entender qual é o seu perfil, quanto que você está disposto a correr riscos e todos esses detalhes que envolvem um perfil de investidor. Geralmente existe aquele perfil conservador, aquele cara que não quer perder dinheiro, que não quer ganhar muito dinheiro e não quer perder, ele quer ter uma segurança maior. Existe o perfil de investidor um pouco mais moderado, né? Aquele que está disposto a correr sim algum tipo de risco em troca de uma recompensa maior. E existe aquele investidor que ele está disposto a correr muito risco em troca de uma boa recompensa. Então são esses perfis que existem. Lembrando para vocês que é o seguinte: quanto maior a recompensa, maior o risco, ou vice-versa, né? Quanto maior o risco,
maior a recompensa. Se bem que tem alguns investimentos que nós olhamos que às vezes a recompensa não compensa o risco, então você tem que ficar atento. Uma vez que você escolher aí o seu perfil de investidor, ou seja, identificar o seu perfil de investidor, é hora de você entender quais são os tipos de investimento disponíveis em imóveis para você. Eu vou citar para você alguns dos tipos de investimento e uma breve explicação sobre cada um agora. Vamos começar com um dos mais conhecidos que existem, né? É a compra de um imóvel para aluguel. Existem muitas pessoas que investem nisso e investem pesado nisso, que é comprar algum imóvel para alugar para as pessoas para gerar uma renda passiva. Isso aí é um dos melhores investimentos que eu já vi, porque você vai ter um imóvel onde o seu valor vai estar ali se valorizando com o tempo, com o passar do tempo, livre da inflação, e você vai ter uma renda passiva, ou seja, uma renda mensal através de aluguéis. A única questão que eu gosto de salientar quando você vai comprar esse tipo de imóvel é saber onde você está localizado, a cidade que você está. Por quê? Dependendo do seu perfil de pessoa, como pessoa mesmo que eu estou falando, existem certas condições para você poder alugar um imóvel. Quando você está numa capital, existem corretoras de imóveis que tornam a vida de qualquer pessoa muito mais fácil. Você compra o imóvel, coloca na mão da corretora e essa corretora vai gerenciar aquele imóvel para você. Ela vai ganhar uma parte daqueles seus lucros ali, mas você vai estar fora de dor de cabeça. Essa corretora vai gerar contratos para você, ela vai cuidar aí dos clientes que vai alugar aquela casa, ela vai fazer contratos com esses clientes e garantir a segurança do seu imóvel. Inclusive, muitas corretoras exigem que quando você vai alugar um determinado imóvel, você tem ali até um seguro para aquele imóvel. Então você vai se livrar de muitas dores de cabeça colocando o seu imóvel numa corretora. Já existem cidades que não possuem corretoras de imóveis, que é o caso dos interiores, né, pessoal? Então você precisa ser aquela pessoa que vai comandar ali o seu imóvel, que você que vai fazer o contrato, e muitas vezes são contratos de gaveta. Então você vai ter uma dor de cabeça um pouco maior para gerenciar esse imóvel. Porém, todo o recurso que vai ser injetado ali, todo o lucro que você vai ganhar, ele é todo seu, você não vai dividir com ninguém. Porém, existem aí sim algumas dificuldades, né? Eu costumo dizer que para o interior, o cara que vai comprar uma casa de aluguel, ele tem que ser meio doido, né? Porque tem horas que você tem que usar meio que quase que uma loucura para poder colocar ordem nos seus imóveis. Então você tem que entender muito bem isso. Se você é uma pessoa muito passiva, está no interior e você quer investir em imóveis para aluguel, é meio complexo isso aí. Agora, se você está numa capital, tudo se torna muito mais fácil. O outro é compra de imóveis para revenda. Também é uma modalidade muito conhecida aí, onde você vai procurar pechinchar imóveis e revender aquele imóvel. Como que isso funciona? Geralmente você vai ter aí um dinheiro sobrando que você investiu, guardou durante muito tempo, e você vai procurar algum imóvel que esteja sendo vendido, de preferência abaixo do preço, né? Para que você possa comprar esse imóvel e posteriormente, com mais calma, isso é interessante a gente ressaltar, porque imóveis não são vendas rápidas. Às vezes você pode ficar com o imóvel, dependendo, até um ano tentando vender aquele imóvel. Então você tem que estar disposto também a ficar com esse dinheiro parado durante uma certa quantidade de tempo, um certo período aí. Então é muito importante que você não dependa desse dinheiro quando você vai fazer esse tipo de transação. Porque se você depender, você vai ter que vender abaixo do preço de mercado. Agora, se você não depende desse dinheiro, você vai esperar uma boa oportunidade de vender esse imóvel por um bom preço aí no mercado. Novamente, entram em as corretoras, né? Se você está numa capital, geralmente tem muitas corretoras. Se você está na cidade pequena, na maioria das vezes não vai ter corretoras, você vai ter que fazer todo o trabalho sozinho. E fazendo trabalho sozinho, você sabe que é um pouco mais complexo, mas dá para ser feito também. Uma outra que parece demais também com a compra para venda é a compra só que de terrenos. Existem pessoas que compram terrenos aí, terrenos vazios, simplesmente para revender posteriormente esses terrenos, né? Eu já vi até muita gente trabalhando, comprando, procurando terrenos maiores, compra aquele terreno maior, faz ali uma divisão, vai lá na prefeitura sua, é possível fazer isso, fazer uma divisão daquele terreno e vender pedaços menores daquele terreno. Eu já vi pessoas que compram lotes aí, por exemplo, de 20 de frente por 30 de fundo. Vai lá na prefeitura e divide em 2 lotes de 10 de frente por 30 de fundo e vendem
esses lotes aí. Então você pode também comprar terreno para revender. É a mesma dinâmica de você comprar um imóvel pronto, uma casa pronta. Porém, é somente o imóvel. Muitas vezes gera menos dor de cabeça do que o próprio imóvel. Porque quando você compra um imóvel, envolve muita coisa, né? É o estado que a casa está, o estado daquele imóvel, se existe algum problema na parte hidráulica ou na parte elétrica, você vai ter que olhar tudo isso. Então a compra simplesmente de terreno, ela se torna um pouco mais simples para fazer. Existe um outro investimento também em imóveis que ele é menos difundido, mas também é conhecido por muitas pessoas. Ele é conhecido como crowdfunding imobiliário. Tive até que olhar na cópia aqui para ver, porque o nome ele é um pouco complexo. Mas eu vou explicar para você, não se assuste com o nome. Isso nada mais é do que um grupo de pessoas se juntam para fazer algum empreendimento imobiliário e depois dividir os lucros. Então muitas vezes eu fico vendo pessoas que têm um pouco mais de condição, junta-se ali alguns empresários, alguns investidores, compram, por exemplo, um terreno. Daquele terreno eles fazem várias casas e começam a vender aquelas casas, e no final todos dividem os custos e dividem os lucros. Por fim, tem um tipo de investimento em imóveis também que é bastante conhecido e é para você que às vezes não tem o dia de comprar um imóvel todo para esperar revender, que são fundos imobiliários. Apesar de você não poder ter o lote em si, ter o imóvel em si, os fundos imobiliários é uma porção, uma parcela de um determinado imóvel. Geralmente as pessoas investem muito em fundos imobiliários que contêm shoppings, por exemplo. Então quando você compra um fundo imobiliário, você vai ser dono de uma parcela de um shopping, por exemplo. Quais são as vantagens desse tipo de investimento de fundos imobiliários? É que você consegue investir aí com pouco valor, com 30, com 90, com 150 reais, você já consegue uma participação. E em sua grande maioria, ou pelo menos são as mais desejadas, os fundos imobiliários, eles pagam também recursos mensais aí, porque é como se fosse um aluguel. Então você acaba tendo dividendos aí, você acaba tendo lucros mensais ou trimestrais. Isso vai depender muito do tipo de fundo que você está comprando. Na maioria das vezes, é o mais procurado pelos investidores que estão iniciando e que não têm muito dinheiro para investir. Eu, particularmente, sou um adepto de investir em fundos imobiliários. Por quê? Vocês lembram que eu falei lá atrás sobre você cuidar de um aluguel ou você colocar na mão da corretora? Eu sou o cara mais passivo, eu sou aquele do perfil mais passivo, eu não tenho essa dinâmica de você ter que dar uma de louco de vez em quando, então eu prefiro um fundo imobiliário. Outra vantagem também que nós temos nos fundos imobiliários é que a venda dele é muito mais fácil. Olha só, como é muito mais simples você vender uma parcela de fundo imobiliário por 150 reais, por 300 reais ou 1.000 reais, do que você vender um terreno de 120 mil reais ou de 1 milhão de reais. Então se torna muito mais simples uma revenda desse tipo de investimento em imóveis. Agora, nessa etapa, pessoal, da nossa conversa aqui, eu quero dar algumas dicas para você que realmente tem interesse em investir em imóveis tangíveis, né? Aquilo que você quer pegar, eu quero lá, quero ver o lote, eu quero ver a casa, eu quero ter essa casa, eu quero colocar para alugar. Existem várias e várias dicas que você pode usar. Eu, por exemplo, na minha cidade, onde de vez em quando já comprei alguns imóveis, inclusive tenho o meu imóvel, eu tinha alguns critérios simples, meus próprios, para comprar uma casa. Por exemplo, o lote. Se eu for comprar um lote, o lote ele tem que estar de costas para o sol poente. É um dos desejos da maioria das pessoas. Ninguém quer, ao final da tarde, que o sol entre em suas casas ou dentro dos seus comércios. Então era uma das condições que eu tinha. Pode ser uma dica para você também. Outra dica sobre casa, sobre posição dela, é que o lote eles têm que estar sempre acima do nível da rua. Isso também é uma dica bastante comum que eu fico vendo as pessoas falarem pouco sobre isso. Quando você tem um lote que está abaixo do nível da rua, você vai ter muitos problemas para você poder criar aí depois, lançar a sua rede de esgoto, enfim, você pode ter vários problemas, né? Entrar água no seu lote ou na sua casa quando chover. Então é uma das coisas que os compradores olham muito. Então vai comprar um lote, de preferência de costas para o sol poente, que ele seja mais alto que a rua. Essas são algumas dicas que eu gosto de adicionar. Porque as principais dicas geralmente são o quê? Localização. E realmente
é super importante. Não adianta você comprar um lote ou uma casa barato, mas numa localização ruim. Então você não vai conseguir se desfazer ou alugar esse imóvel de forma fácil. E quando você alugar, muitas vezes ele não vai ser muito valorizado. Então é um investimento que às vezes pode até te dar prejuízo se você não souber olhar a localização. Eu vi que uma vez uma pessoa falou o seguinte: imóveis, ele tem 3 pontos principais para você olhar. O primeiro é localização, o segundo localização e o terceiro localização. Então você vê a importância que é você escolher bem a localização. Eu falo isso para vocês por conhecimento de causa. Eu já tive casas em bairros mais afastados e hoje todas as minhas casas, os meus empreendimentos, eu tento ser em locais privilegiados, digamos assim, sempre os melhores locais da cidade, porque se um dia eu quiser desfazer, isso é muito fácil e ele vai estar bem valorizado. Outra coisa interessante, gente, é avaliar o potencial de valorização. Eu sei que isso é um pouco complexo para você que não é da área, não é profissional, você pode também levar um profissional para ver isso. Mas você consegue ver isso. Se você está vendo uma rua ali da sua cidade, onde está tendo vários e vários comércios, né? Está começando, você vê, poxa, isso aqui pode sim virar uma rua de comércio e vai ter um potencial de valorização muito grande. Ou você está vendo ali, descobriu ali que o governo ou alguém vai construir um hospital naquele bairro, ou está vindo um grande supermercado para aquele bairro. Então você consegue esse tipo de informação ficando atento ao que acontece à sua volta. E aí você vai ver que vai ter alguns imóveis que vai ter um potencial de valorização muito grande. Eu já vi pessoas ganhando muito dinheiro nesse sentido. Ele descobre alguma coisa que vai ter naquele lugar, algum tipo de empreendimento, e vai lá e se antecipa e consegue comprar alguns imóveis. Logo que aquele empreendimento se concretiza, ele revende aqueles imóveis super valorizados. Então fique muito atento ao potencial de valorização do imóvel que você pensa em adquirir. Outra coisa, gente, se você não tem o dinheiro total para investir, pesquise muito bem sobre as melhores condições de financiamento. Muitos negócios bons são jogados pelos ralos porque o cara não escolheu um financiamento adequado para investir naquele projeto dele. E mais uma dica que eu quero deixar para você é: diversifique. Você não precisa comprar somente terreno, ou somente casas para aluguel, ou somente para revender, ou somente fundos imobiliários. Se você tiver condições, diversifique bastante aí o seu tipo de investimento e saia inclusive da área de imóveis. Invista em outros setores também, porque a diversificação ela protege muito bem aí você de quedas, altos e baixos, né? E por fim, pessoal, reinvista os seus lucros. Eu fico vendo muitas pessoas ganhando dinheiro em determinado tempo, mas ele pega o lucro que ele teve e simplesmente acaba com o lucro. Então reinvista os lucros que você tiver aí nos seus investimentos e você vai ver o seu patrimônio dobrando e dobrando a cada ano. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma conversa que nós tivemos aqui no nosso canal, hoje sobre investimentos em imóveis. Eu espero que essa conversa tenha aberto aí a sua mente, te dado alguma dica importante. Você que quer investir em imóveis, eu particularmente tenho estudado muito sobre investimentos em imóveis, é uma coisa que me agrada demais. Então eu espero que essas dicas aí, dicas que eu adquiri ao longo desses estudos, possam te ajudar aí nos seus próximos investimentos, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o like no vídeo aí para fortalecer o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Se você não é inscrito no nosso canal, pessoal, se inscreva no nosso canal. Nós traremos muitos vídeos aqui sobre investimentos, finanças e empreendedorismo aqui no nosso canal para te ajudar a sempre evoluir mais, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.